Muito bem, meus amigos, vamos lá. Iniciando aqui o nosso trabalho. Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo na Psicografia. O capítulo 13, a experiência de Licínio. Nós estamos no terceiro encontro desse capítulo, que tem trazido para nós vários detalhes, várias reflexões por causa da visita que o Filomeno de Miranda, junto com Alberto, fizeram para Ambrósio, aquela nossa personagem que trouxe ali uma imagem bastante dolorosa do quão desequilibrante se tornam as nossas condutas quando nós nos desviamos do compromisso que nós abraçamos. Bom dia, Marli. Nós vimos nas duas primeiras partes, então, Licínio, o Filomeno e o Alberto foram até a enfermaria visitar o Ambrósio para ver a condição daquele amigo resgatado e que se encontrava perispiritualmente bastante deformado e precisava ali de um atendimento bastante específico, tanto na parte de desobsessão, como no trabalho psicoterapêutico, como também na fluidoterapia. Então era um trabalho ali bastante complexo e que ia exigir uma dedicação bastante especial ali por parte dos atendentes. Da mesma forma, ele se encontrava então inconsciente, e ali estava também Licínio, um amigo que procurava também ali receber notícias, receber um pequeno histórico ali do nosso companheiro, já que os dois haviam sido, quando encarnados, conhecidos e até amigos, tendo ali uma certa proximidade. Bom dia, Andréia. Então, nessa visita a gente viu o relato de Licínio contando a aproximação, a conduta que o Ambrósio tinha pelo fato de se deixar envolver pelo ego, pela vaidade, pelo orgulho e, por consequência, se conectando com encarnados e desencarnados que alimentavam ainda mais esse tipo de atitude, fazendo com que ele então sofresse uma queda bastante dolorosa dentro do campo moral. E aí então Licínio veio trazendo para nós vários relatos sobre a responsabilidade dos médiuns, sobre a importância da mediunidade como recurso de elevação. E aqui então no final da visita, eles então se despediam, e a gente vai então seguir aqui a partir desse ponto. Então ele diz assim, após o último relato aqui, encontrava-se com os olhos marejados de lágrimas, o que também ocorria conosco. Foi nesse clima de solidariedade e compaixão fraternal que Licínio nos convidou à oração em favor do companheiro em processo de recuperação, com o que todos concordamos, vitalizando o enfermo que se beneficiou do concurso espontâneo da caridade fraternal. Como o visitante estivesse de saída e eu já houvera estado com o enfermo cordialmente, à instância de Alberto, acompanhamos o novo amigo que, muito acessível, demonstrou-se gratificado pela oportunidade de darmos prosseguimento à conversação noutro recinto. A enfermaria situava-se na parte inferior do pavilhão, onde se internavam os pacientes mais graves. Assim atravessamos o longo corredor, ouvindo as exclamações e gemidos que venciam os obstáculos das enfermarias, o que provocava certo constrangimento pela impossibilidade de fazermos algo que modificasse a situação dos aflitos, além do que era realizado. Chegamos à parte superior e nos afastamos do edifício central, rumando para o parque onde um lago transparente, refletindo o céu de azul turquesa, tornava-se convite natural para um diálogo demorado e esclarecedor. A brisa suave
carreava ondas de perfumes que nos envolviam agradavelmente. Pequenos grupos espirituais espalhavam-se pelas alamedas coloridas, pelas flores primaveris, enquanto outros encontravam-se em conversação animada nos diversos recantos programados para esse fim. Então nós paramos nesse trecho, concluindo a visita que eles faziam naquele encontro casual dos três ali ao lado de Ambrósio. Aí então a gente até conversei com vocês, né, sobre a sensação que foi, né, depois desse relato tão denso que nós acompanhamos, quando eles então saíram e foram para esse ambiente tão acolhedor, esse ambiente tão cheio de vida, né, saindo daquele ambiente denso, daquele ambiente sofrido, com aqueles relatos, né, que fizeram com que, aquele relato, né, que fez com que todos ficassem naquela vibração tão sofrida, entrando ali em sintonia com o próprio doente, né? Então aqui, agora fora, agora a conversa então sai, tira do centro das atenções o Ambrósio, e agora o Licínio traz ali um pouco das suas próprias experiências. Então, o trecho começa assim para nós. Porque nos encontrávamos em silêncio respeitoso, Alberto, mais familiarizado com Licínio, solicitou-lhe que nos informasse um pouco mais sobre as suas experiências mediúnicas, esclarecendo que o interesse era justificado em razão do programa de aprendizado a que me propusera naquele nosocomio espiritual. Informou o outro sim que eu funcionava às vezes como repórter de acontecimentos fora do corpo, transferindo as notícias para os amigos da jornada terrestre, em convites oportunos para reflexões e auxílios de esclarecimento. Então é exatamente aquilo que, né, faz com que nós nos beneficiemos desse trabalho de Filomeno de Miranda, assim como de André Luiz, assim como também de outros espíritos que tiveram e continuam tendo a oportunidade de trazer um pouco sobre as suas experiências do plano espiritual, fazendo com que nós então vamos construindo essas imagens, entendendo a dinâmica, as atividades, a vida real no plano espiritual. E eu falo vida real exatamente porque dentro da visão tradicional das religiões tradicionais existe uma visão um tanto, não vamos dizer fantasiosa, mas um tanto quanto limitada, porque se pensa num estado de absoluta plenitude que traz para nós essa ideia do paraíso, com diversos nomes dentro de cada escola religiosa, como também um estado absolutamente sofrido, penoso, dentro desses ambientes infernais que nós também acompanhamos dentro das religiões tradicionais. Certamente nós vamos encontrar essa visão muito sofrida, esse inferno íntimo, dentro de muitos espíritos, onde que o próprio Ambrósio vivenciou isso tudo, que aquele sofrimento que ele estava vivendo nada mais era do que o inferno interior, do que aquele ambiente infernal psicológico que tanto o atormentava, como também nós vemos ali a presença de espíritos tão elevados que é como se estivessem vindo do paraíso. Mas aí então, através desses relatos, nós temos a possibilidade de compreender, né, as condições reais, os caminhos que cada espírito percorre, a realidade de cada um de acordo com aquilo que vivenciou e continua vivenciando no mundo físico ou no mundo espiritual, denotando claramente para nós o seu estágio evolutivo. Então essa realidade traz para nós, então, mais uma vez, não uma ideia fantasiosa das pessoas imaginarem que basta tal ou outra conduta que já vai ser o suficiente para alcançar o paraíso, mas a gente passa a ter uma compreensão sobre tudo aquilo que é necessário para construir esse caminho para esse paraíso tão desejado, começando exatamente pelas transformações morais, pela reforma íntima, pelo trabalho, os trabalhos assumidos, quando então da nossa programação reencarnatória e tudo mais. Então a gente vê que é como se nós pegássemos a ideia de céu, a ideia de paraíso, e nós então abríssemos
esses dois pacotes e começássemos a ver a realidade. É como se nós pegássemos assim um computador e imaginássemos que ele simplesmente funcionasse à base de mágica. E aí então nós pegamos ali uma chave de fenda, abrimos ali a sua capa e começamos a ver ali todo o circuito, todos os sistemas, todos os programas, né, que são necessários para fazer essa máquina funcionar, e vemos ali que existe uma lógica, existe uma ciência por trás de tudo isso. Então muitas vezes o céu e o inferno são vistos dessa forma, né, como se tudo acontecesse num passe de mágica. E aí quando nós abrimos e passamos a dissecar todas as dimensões relacionadas com cada um desses extremos, a gente passa a ver como as coisas realmente funcionam. A programação reencarnatória, a necessidade de reencarnação, as conquistas e fracassos de cada um, que vão ali repercutindo na forma como se vive no plano espiritual ou em reencarnações futuras. Então a importância de tudo isso que é trazido para nós, mais uma vez como é colocado, que o Filomeno então funcionava às vezes como repórter de acontecimentos fora do corpo, transferindo as notícias para os amigos da jornada terrestre, em convites oportunos para reflexões e auxílios de esclarecimento, que é exatamente ali o papel tão importante que tanto Filomeno como também o André Luiz, juntamente, por exemplo, com aqueles relatos que Kardec organizou para nós lá no livro O Céu e o Inferno, como também em outros relatos na Revista Espírita. Então, embora ali sejam pequenos depoimentos pessoais, André Luiz traz para nós não apenas depoimentos pessoais, mas ele traz através desses romances espíritas, e nós chamamos a atenção para esse termo, romances espíritas, indo ao encontro daquilo que Dona Ivone Pereira trouxe para nós, lá no livro Recordações da Mediunidade, ou Devassando Invisível, não me recordo, preciso pesquisar para dar a bibliografia correta. Quando então ela falava sobre a importância e a diferença de um romance mediúnico de um romance espírita, em que o romance mediúnico nada mais é do que um espírito que narra uma determinada história através de um médium, e esse livro é publicado, enquanto que o romance espírita ele tem todo o cuidado de análise, de fundamentação doutrinária, para que ele tenha um propósito, que é o propósito não apenas de entretenimento e de satisfazer a curiosidade, mas ele tem um propósito de orientar doutrinariamente, e para isso ele tem que ser muito bem supervisionado. Né? Então aqui a gente tem esse conteúdo tão valioso que chega para nós através de Filomeno de Miranda. Muito bem, então, aí solicitando que ele falasse um pouco aqui como foi colocado, né? Alberto solicitou-lhe que nos informasse um pouco mais sobre as suas experiências mediúnicas. Isso para poder explicar ali, né, qual é o papel do Filomeno como aquele observador, esse repórter que todos nós então acompanhamos, né? Sem fazer-se rogado, o amigo sorriu com amabilidade, passando a informar. Então agora a gente sai de Ambrósio e vamos para a vida de Licínio, dois médiuns que conviveram, coexistiram ali no mesmo período, e aí então nós tivemos ali o relato, o caminho que é demonstrado para nós de um médium que não apenas faliu, mas faliu gravemente, e aqui um outro médium que também na mesma forma, só que agora vivendo ali no mundo material, no mundo físico, aqui conosco, ele foi bem sucedido e agora se encontra nessa condição tão equilibrada, tão elevada. Então vamos lá. A mediunidade foi-me no planeta a cruz de elevação moral e prossegue como oportunidade de crescimento interior em face das aspirações acalentadas de iluminação e paz. Quando for realmente valorizada conforme merece, constituirá para as criaturas humanas uma fonte de inexauríveis consolações, assim como incomparável instrumento de evolução. Por mim próprio aquilatado às suas bênçãos, porque renasci na terra com pesada carga de compromissos infelizes que me cumpria atender, reabilitando-me e ressarcindo dívidas. Desde o berço, felizmente, experimentei a pobreza e o desafio das dificuldades domésticas nos braços de genitores atormentados, que se me tornaram verdadeiros benfeitores pelas exigências,
às vezes descabidas, e pelos sofrimentos que me impuseram, sem dar-me conta certamente do que realizavam, porque, também obsidiados, tornavam-se instrumentos daqueles que não desejavam o meu processo de reeducação espiritual. A dor, desse modo, foi-me sempre o anjo alerta, ensinando-me obediência e simplicidade. E aí então a gente vê aqui que inicialmente ele começa a trazer para nós compromissos graves, compromissos sérios para essa nova reencarnação, começando pela própria condição familiar. E aqui nós vemos também que o processo de perseguição dos inimigos do passado o atingiram indiretamente, começando pelos pais. Então os pais, os familiares vulneráveis a esse tipo de influência, faziam com que a vida desse espírito, então encarnado, se tornasse muito mais desafiadora, como se não bastasse apenas o processo por si só. Vieram então esses agravantes para poder tentar, na tentativa de fazer com que ele então falisse na sua proposta, já que a ideia daqueles que buscam vingança não é esperar o sucesso através da reabilitação, através do reparo daquele que cometeu o erro no passado, daquele que um dia foi um algoz. Mas, na verdade, o desejo dos Vingadores é fazer com que ele sofra muito mais do que ele fez sofrer. E para isso, então, não existe aquela pobre criança, aquele espírito que reencarna, que vai ter oportunidade de se resgatar. Esse pensamento não existe. A ideia da vingança, que é a justiça pelas próprias mãos, é algo que predomina dentro dessa faixa vibratória dos processos obsessivos. Eu não quero saber se ele vai conseguir se resgatar para ser feliz. Eu não quero que ele seja feliz. Eu quero que ele sofra. E, portanto, então, acompanhando um espírito no início da jornada terrena, na condição infantil, afetar a família e proporcionar dificuldades, vai fazer com que ele seja ali, então, submetido a provas muito difíceis que podem fazer com que ele então se desvie daquilo que foi programado. E ele diz ainda, sem falar na própria mediunidade, que traz ali todo o tormento, todo o desequilíbrio que é comum para crianças principalmente, né? A Andrea colocou, o olho por olho, que nos acompanham até hoje, né? Pois é. Então a ideia do justiça pelas próprias mãos, fazer com que o outro sofra o que ele fez sofrer, o olho por olho, dente por dente, é ainda aquilo que predomina, a lei de Talião, né? Então, durante muito tempo, só um comentário breve aqui, e até engraçado, né? Que durante muito tempo eu ficava perguntando, será que Talião foi algum rei? Será que Talião foi algum imperador do passado? Que tal de Talião é esse, E aí então, depois de um tempo, fui pesquisar no dicionário que Talião nada mais é do que uma palavra que já não é mais usada hoje, embora bastante repetida e não compreendida, mas Talião significa olho por olho, dente por dente. Significa reciprocidade, você sofrer aquilo que você pagar pelo erro que você praticou, pelo crime que você praticou. Então, lei de Talião nada mais é do que lei de reciprocidade, Exatamente, Jerusa? Então, porque o que importa é isso, não é a justiça que traz para nós a correção, que traz para nós a reeducação. É simplesmente a justiça pelo desejo da vingança. Então, hoje, inclusive, na nossa própria sociedade terrena, nós vamos ver muitas vezes, e na verdade a maioria das vezes, a ideia da justiça sendo imposta nesse sentido, de fazer com que o outro pague por aquilo que ele fez, mas não que o outro aprenda e se reabilite. E nós vemos isso na própria estrutura das nossas instituições de justiça, quando você encontra uma penitenciária mal aparelhada, mal mantida, sem um programa de reabilitação, como também no pensamento da própria sociedade, que a ideia do perdão é algo ainda muito distante. Nós queremos ser perdoados quando erramos e nos esquecemos de oferecer o perdão. Mas o perdão não significa absolvição, porque o perdão é a nossa relação com aquele que erra. Mas a justiça vai fazer o seu papel. Então, quando eu falo eu perdoo você, não significa que eu vou isentá-lo da responsabilidade que ele tem.
ele vai continuar pagando do mesmo jeito, mas o perdão é uma questão moral. É aquilo que me desvincula desse sentimento inferior do desejo de vingança, da revolta. Então nós ainda temos essa ideia da justiça, que eu não perdoo aquele que cometeu o erro, e nós vemos isso o tempo todo. A mídia, né, procura sempre nos manter bastante atualizados com relação às desgraças do mundo, e nós vemos ali o tempo todo, perdoar jamais. Eu tenho que fazer ele sofrer aquilo que ele fez, porque eu quero também que ele sofra. Então, embora eu não tenha o poder necessariamente de fazer justiça com as próprias mãos, eu mentalmente procuro sempre me acompanhar para saber se de fato ele está sofrendo aquilo que ele merece. Então, embora eu não consiga cumprir a minha vingança, eu me satisfaço com a dor do outro, que nada mais é do que um desejo de vingança também. Então, por isso, essa ideia moral para nós ainda do perdão está muito distante da real compreensão. E a gente tem ali, aquela passagem bastante profunda e bastante impactante para nós, quando Jesus, no Calvário era o nome daquele monte, onde havia ali, eram feitas as execuções. Então Jesus no Calvário crucificado, esse Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Então isso para nós embora muitas vezes fica se perguntando, será que Jesus disse isso? Quem estava ali para ouvir o que ele disse, coisa e tal? A mensagem é bastante profunda, porque aquele que erra realmente não sabe o que faz. Ele não tem noção, ele não tem uma ideia do papel dele no mundo, e que ele é um espírito em processo de evolução. E por isso, então, que se ele se desvia disso, ele realmente não sabe o que faz. Mas a justiça divina nos alcança a todos, exatamente agora com o seu real sentido, que é o sentido da reeducação, e não o sentido da punição, do castigo. E ele segue aqui para nós, vamos lá. Os fenômenos começaram a aturdir-me durante a primeira infância, quando se me apresentavam inúmeros verdugos da paz, aos quais eu houvera criado embaraços em passado não distante. Assustavam-me, ameaçavam-me e agrediam-me com frequência e impiedade. Não obstante, os amigos espirituais afeiçoados, como a minha avó materna, a quem não havia conhecido no corpo, sempre interferiam, socorrendo-me e orientando-me carinhosamente, ajudando-me a compreender a ocorrência penosa. Na adolescência, fiquei órfão de pai, sendo felicitado mais tarde pela presença de um padrasto carinhoso que foi enviado pelo Senhor e que me ajudou a encontrar o caminho da renovação de que necessitava. Facultou-me possibilidades para estudar e granjeou-me o trabalho honrado para a conquista do pão diário. A gente lembra bem aqui a história do Chico, Quando então a mãe dele desencarnou, a Maria João de Deus, a Dona Maria João de Deus, e aí então a desencarnada, o pai se casa com aquela madrasta, que se torna um verdadeiro tormento para ele em especial, porque a gente acompanhou na história do Chico. Eu não me lembro exatamente se ela tinha uma relação semelhante com os irmãos dele, mas com ele em especial nós tivemos ali várias histórias que eram contadas naquela época, até o momento em que ele então tem ali uma segunda madrasta, ou melhor, foi morar com a tia, se eu não me engano, E aí então foi aquele anjo que veio para poder trazer para ele todo o acolhimento, para juntar todos aqueles filhos que estavam ali todos espalhados, Então foi um terceiro casamento do pai dele, se eu não me engano. E aí então acabou, mudando completamente a forma, a forma de vida de todos eles, Pelo menos desse sentido mais afetivo, dentro desse sentido mais moral. Então lembra bastante aqui, nesse caso, um padrasto que veio para mudar aquilo que ele estava experimentando, que era um tormento, e de repente se torna aquele que foi o grande protetor dele enquanto encarnado, Acompanhando os múltiplos fenômenos de que me fazia objeto, levou-me a uma instituição espírita que passamos a frequentar, sob os protestos veementes da minha genitora, e onde aprenderíamos as lições inquestionáveis
da codificação do Espiritismo. Então, olha só, os dois pais dele, os pais biológicos, eram esses espíritos, provavelmente inimigos do passado, que traziam para ele tanto sofrimento. E foi exatamente esse padrasto que veio trazer toda a modificação, para cuidar daquela criança, enquanto que a mãe acabava ali, né, muitas vezes negligenciando a sua função. Embora vivêssemos em cidade muito católica, não fomos incomodados quando da adoção da nossa fé religiosa, exceto por algumas pessoas menos informadas e mais fanatizadas, o que é natural. Aos 25 anos de idade, consorciei-me e transferi-me para a capital com a esposa, a fim de cuidar dos interesses da firma em que trabalhava com dedicação e respeito. As sortidas das entidades perversas eram constantes, criando-me embaraços contínuos onde quer que me apresentasse. Calúnias, acusações sem qualquer justificativa, antipatias inexplicáveis, azedume e desprezo foram as armas de que se utilizavam através de pessoas invigilantes para me aturdirem. A própria esposa, alma querida que Deus pôs no meu caminho a fim de torná-lo menos áspero, experimentou cruas perseguições por ser-me fiel e permaneceu ao meu lado em todos os momentos difíceis. Não resultando favoráveis esses mecanismos de perseguição, outros surgiram em forma de coima impiedosa por parte de senhoras insatisfeitas e vazias interiormente que procuravam compensação sexual, passando a atacar-me com exigências descabidas, em nome de paixões atormentadas e sem qualquer sentido moral. Então a gente vai aqui também acompanhando esse relato do Licínio, mostrando para nós as diversas estratégias que os espíritos utilizam para poder atingir alguém, procurando sempre ali encontrar alguma fraqueza, quando essa fraqueza existe, né, ou não existe, mas procurando sempre ali encontrar uma forma de afetá-lo, né? Então, dentro da família, quando criança, depois no meio social, profissional, sempre estimulando pessoas invigilantes a atacarem-no de alguma forma, depois a esposa, companheira fiel, sendo também afetada ali, procurando sempre causar um desequilíbrio dentro da estrutura familiar, e depois também esse assédio, né, dessas mulheres que acabavam também ali sendo envolvidas dentro dessa mesma trama, né? Então, vendo ali que quando se fala num processo de obsessão, a gente já comentou sobre isso várias vezes, falando sobre, primeiro ali, né, vamos estudar aquele nosso alvo, quem ele é, e nesse caso quem ele é, não é apenas ali quem ele é dentro da visão da sociedade, mas quem ele é de fato, qual é a sua história, quais são ali as suas vulnerabilidades, quais são as suas tendências. Vamos elaborar estratégias para poder envolvê-lo da melhor forma. E aqui nós vemos então, no caso dele, que ele relata para nós ali por volta dos 25 anos de idade, são na verdade 25 anos de perseguição contínua. Desde a época da primeira infância, quando ele então iniciava no próprio tormento, né, da vida familiar, nos cuidados dos pais, e depois da própria mediunidade que fazia com que ele então fosse atacado e ele mesmo sentisse esse tormento todo. Então vemos ali as diversas estratégias que foram ali insistentemente tentadas para poder afetá-lo. Felizmente, a trama sempre se desfazia quando nas reuniões de desobsessão os benfeitores traziam à psicoterapia aqueles algozes impenitentes que, através de mim mesmo, beneficiavam-se mudando de ideias e comportamento. Mas não se tratava de uma tarefa de fácil execução, por motivos compreensíveis, exigindo perseverança, renúncia e coragem de fé. O narrador fez um silêncio oportuno, dando-nos tempo para a assimilação das suas palavras repassadas de sinceridade, logo prosseguindo ante nosso interesse compreensível. Não fomos abençoados, a minha mulher e eu, com a presença de filhos biológicos, mas o nosso era
e é um amor profundo. Aos 28 anos de idade, a esposa contraiu tuberculose pulmonar e, após menos de 2 anos de rudes provações e dores, libertou-se do corpo, deixando-me profundamente sofrido. Naqueles dias, a tísica era considerada uma verdadeira peste branca, arrasadora e insensível. A fé espírita, no entanto, já era o bastão de segurança da minha existência, fez-se-me mais vigorosa, sendo-me possível, então, prosseguir, abraçando os compromissos espirituais, sem desânimo ou solução de continuidade, ou sem interrupção, né? A tísica, se eu não me engano, era a tuberculose. E era ali um momento, né? A gente lembra que basta a gente voltar um pouco no tempo, ali por volta da década de 1920, 1930, nós tínhamos ali aquele período, né, do romantismo brasileiro, onde muitos poetas morriam por causa de tuberculose. E era aquela questão de aquele sentimento mórbido que existia, né, para quem acompanha a literatura, lembra que muitos poemas era aquele poema sofrido, aquele poema de ó vida, por que a morte não passa e me leva embora e tal, né? Então, quando um poeta desse contraía a tuberculose, era ali, né, até motivo de inveja, né? Poxa vida, olha só, ele está sofrendo e a coisa deu certo para ele. Coitado, ele morreu sofrendo do modo como ele queria. Então, assim, é bem dentro desse contexto que a gente vai acompanhando aqui o relato de Licínio. Muito bem. Naquela época eram comuns os médiuns denominados receitistas, que se faziam instrumento de devotados médicos desencarnados, especialmente dedicados à homeopatia, que atendiam aos enfermos pobres que os buscavam nas reuniões públicas ou lhes escreviam cartas solicitando auxílio. Eu me encontrava entre esses servidores e de cedo compreendi a soberania das leis em relação a possibilidades humanas. No começo, após a desencarnação da esposa, experimentei a frustração decorrente do meu insucesso mediúnico, não conseguindo salvar a companheira enferma que também passara a receber tratamento conveniente do esculápio a quem recorrêramos, né, do médico. Então, aqui algo interessante que ele vai colocar é aquela história do médium que se dedica ao tratamento de tantas pessoas que procuram a orientação dos espíritos, né, dentro desse trabalho de receitista, e ele então não conseguiu salvar a própria esposa. Então ali é uma exigência muito grande, não apenas do médium, mas também do homem, da pessoa, que via ali, né, poxa vida, eu venho aqui o tempo todo, me dedico horas e mais horas, faço aqui minhas preces, e quando eu mais preciso eu não sou atendido. Então é aquele momento assim, daquele abalo da estrutura moral dele, porque ele acaba percebendo que porque para os outros funciona e para mim não. E aí vem exatamente como ele coloca, pelo fato dele ter ali grande compreensão da mediunidade, da doutrina espírita, ele entender que a desencarnação da esposa dele não foi resultado do abandono, da falta de merecimento dele, mas simplesmente porque era algo que estava programado para que aquele espírito desencarnasse naquele momento. A dor certamente veio como consequência, mas vem exatamente ali o aspecto consolador da doutrina, que vem trazer para ele um entendimento de que fortaleça-se, compreenda, né, as soberanas leis de Deus, que trouxe para aquele espírito a necessidade de retornar ao plano espiritual, enquanto a sua jornada terrena permanece, mas que os laços afetivos, que o amparo nunca vai faltar. Então ele mesmo, como a gente viu aqui, acabou vivendo essa experiência, né, da perda de um ente querido, sem ter ali a possibilidade, né, se ver ali impotente diante do auxílio. André colocou, né, mas com o sofrimento e a presença dos inimigos, poderiam fazer com que caísse. É a parte da prova dele, né? A gente vê ali que apesar de tudo isso, de todas as dificuldades, desafios que foram programados para ele vivenciar, dentre essas dificuldades, estava também a prova da perda de um ente querido.
porque isso tudo também é contabilizado, né, nas contas, nas contas daquela pessoa, né, porque os pais, por exemplo, que vivenciam a desencarnação de uma criança, uma pessoa que vivencia a perda de um ente querido próximo, principalmente quando você vê uma morte que muitas vezes não tem sentido, porque qual morte tem sentido? Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa idosa, que tem ali, né, o desgaste natural do corpo físico, depois de ter vivido todas as experiências, de ter construído a família, ela desencarna porque faz parte do ciclo natural da vida. Agora, para alguém que desencarna num momento que você acha que ela tem a vida toda pela frente, isso também faz parte dessa prova. E o espírito, então, quando ele reencarna, quando nós reencarnamos, nós ficamos cientes sobre o tempo de cada um, embora não nos lembremos, né? Mas no momento em que nós passamos a vivenciar aquela experiência, a dor vem como uma prova programada e vai ser exatamente ali o fortalecimento na fé que vai nos dar essa estrutura, mas principalmente a compreensão. Porque a fé ela pode ser vivenciada por pessoas das mais variadas crenças. A fé em Deus, a compreensão em Deus, que aquela pessoa foi para um lugar melhor e tudo mais. Mas a doutrina fala para nós que todos nós temos ali o nosso caminho, todos nós temos ali o nosso tempo, temos o nosso trabalho, né? E a fé em Deus e a fé nessa lei que nós vamos ali aprendendo a destrinchar cada vez mais através dos nossos estudos, vem que não é simplesmente porque Deus quis, é porque aquele espírito tem ali a sua necessidade evolutiva. E se nós compreendemos, nós nos fortalecemos e auxiliamos no fortalecimento daquela pessoa também. Eis aí então o que a doutrina espírita faz quando ela começa a mostrar para nós essa realidade, né? André colocou nesse capítulo, é um grande exemplo para todos nós, né? Vai ser o meu capítulo de cabeceira para encontrar forças para superar os momentos difíceis, né? Então a gente tem ali os dois exemplos, né? 2 em 1, com ensinamentos muito profundos aqui para todos nós. Muito bem, vamos lá. A gente viu aqui então, né, que no começo, após a desencarnação da esposa, experimentei a frustração decorrente do meu insucesso mediúnico, não conseguindo salvar a companheira enferma, que também passara a receber o tratamento conveniente do esculápio a quem recorrêramos. E isso foi sempre tido em relevância por alguns companheiros, que expressavam suas dúvidas quanto à interferência dos bons espíritos através da minha mediunidade, adindo que eu sequer conseguira curar a esposa, como se isso dependesse das pequenas possibilidades humanas de qualquer um de nós. Robustecido na fé e sustentado pela palavra lúcida do meu guia espiritual, prossegui com ardor, sem olhar para trás. Então, olha só, ele então, como se não bastasse toda a dor, ele ainda passa a conviver com a dúvida de pessoas em torno dele, dentro do trabalho mediúnico, que questionava exatamente isso. Você não conseguiu curar nem a sua esposa, como é que você pode dizer que os bons espíritos estão te ajudando a curar os outros? Olha só o tamanho da dúvida que é lançada na mente dele, né, nos valores dele, na confiança dele. Mas aí então é exatamente ali através dessa relação tão estreita com os bons espíritos, pelo próprio merecimento que ele teve, ele seguiu em frente, apesar desses pesares. Mais uma vez silenciou, por alcançar um momento mais delicado da narração. Olhou em derredor, como se buscasse só um instantinho. A alma querida que estivesse prestes a cercar-lhe, e explicou. Um homem que se consorcia e é feliz, quando lhe chega a viuvez, essa se lhe torna um fardo pesado em demasia. Os hábitos conjugais, o companheirismo, a afetividade bem sustentada, agora em falta, transformam-se-lhe em vazio existencial, que muitas vezes conduz o solitário a precipitados relacionamentos como fuga ou busca de solução,
ou o empurram para transtornos depressivos muito graves. Graças à oração e ao apoio da esposa desencarnada, que passou a visitar-me, fui-me readaptando ao estado de solteiro, quando o cerco dos espíritos viciosos fez-se-me mais rude, atirando pessoas desprevenidas na minha direção, inspirando-lhes sentimentos contraditórios que eu tinha que administrar com muito cuidado, em face da invigilância que se permitiam e da frivolidade com que se apresentavam. Dentre algumas dessas almas atormentadas, uma se me transformou em intolerável presença. Dizendo-se apaixonada e recorrendo a expedientes falsos sobre sermos almas gêmeas comprometidas, passou a assumir atitudes incompatíveis com o bom tom, exigindo-me adotar um comportamento enérgico, dissuadindo-a de qualquer próxima ou futura possibilidade de relacionamento íntimo, conjugal ou não. Desarvorada, promoveu um escândalo no qual, totalmente incorporada por entidade leviana do seu mesmo jaez, acusava-me de má conduta em relação a outra dama, de quem tinha ciúme, gerando ambiente desagradável e psicosfera venenosa que davam margem a comentários injustos e sempre do agrado daqueles companheiros desocupados que se comprazem em gerar situações penosas. Foram 2 anos de lutas severas, mas sem desistência de minha parte. Felizmente, o reto proceder, a severidade imposta aos meus atos, a disciplina na desincumbência dos deveres, fizeram-se os meus argumentos de inocência, que terminaram por prevalecer ante a insidiosa perseguição. Afastando-se da sociedade, a pobre senhora entregou-se ao alcoolismo, semidependente que já o era, havendo sido essa a brecha moral por onde se infiltraram as influências malsãs. Pouco tempo depois, desencarnou em lamentável situação espiritual, sendo arrebatada pelos seus comparsas de embriaguez etílica. Estou informado que há pouco, após mais de 20 anos de padecimentos em regiões de muito sofrimento, foi recambiada a reencarnação em situação de resgate penoso. Nunca esteve fora das minhas orações, porquanto é digna de ajuda e de compaixão. Olha só que interessante aqui para nós. Então mostra ali ele era jovem, né? Teve ali a desencarnação da esposa por volta de 28 anos de idade, portanto era um jovem, né? E lembrando, né, que 28 anos de idade naquela época, década de 1930, ali por aqueles lados, a gente tinha ali que 28 anos de idade já era um homem já muito amadurecido, né? E principalmente porque nós vamos encontrar ali que os casamentos com as jovens eram ali por volta dos 16, 17 anos de idade, né? Então 28 anos, diferentemente dos tempos atuais, já era um homem maduro. Então ele já era casado, viúvo, tinha o seu trabalho e tudo mais, né? Então as responsabilidades pesavam de uma forma diferente naquela época, se comparada com a nossa. Teve então esse envolvimento com essa pessoa, ela acabou então seguindo por esse caminho tão desequilibrado e teve essa desencarnação tão sofrida, e ele coloca para nós aqui: estou informado que há pouco, após mais de 20 anos de padecimentos em regiões de muito sofrimento, foi recambiada a reencarnação em situação de resgate penoso. Aqui o que nós percebemos é o período de erraticidade desse espírito. Então ela ficou durante todo esse tempo de 20 anos em dolorosa condição. E assim que aconteceu o seu resgate, ela já foi encaminhada para a nova existência. Diferentemente daquela imagem que nós temos de muitos espíritos que ficam durante décadas no plano espiritual, mesmo após o sofrimento, vai trabalhar ali para o seu reequilíbrio, para a sua reabilitação, depois ele vai se preparar para uma nova reencarnação e depois ele reencarna. Mas nós já vimos também, nas obras de André Luiz, nós tivemos, e eu sempre volto para aquele mesmo local, a mesma experiência que ele relatou para nós, porque ela é sempre interessante, quando ele vai para um posto de socorro, numa das dimensões do plano espiritual
mais densas, né, mais baixas, de vibrações mais baixas, quando então ele comentava sobre algumas expedições que saíam daquele posto em busca de espíritos que seriam resgatados. Vocês se lembram que ele chegou até num local que era ali um pequeno posto, né, uma pequena extensão do posto de atendimento, em que ficavam 3 espíritos ali encarcerados. E aí depois então aqueles espíritos, depois de um tempo, eram levados para esse posto. E naquele momento André Luiz relata que através ali do auxílio das equipes e de 2 senhoras que estavam ali próximas, eles iam resgatar um espírito. Ele foi resgatado também quando eles chegaram naqueles fossos, né, com vários espíritos, jogavam aquelas redes magnéticas, né, que também Filomeno destacou. E aí encontraram um espírito, ele foi então conduzido para esse posto num estado lamentável de estrutura perispiritual. A deformação dele era tão grave, tão profunda, que esse espírito precisaria de um tratamento muito profundo também. Só que o detalhe é que esse espírito, embora ele estivesse naquela condição tão degradante, pelo seu estado moral, ele seria, como solução, rapidamente reencarnado. Ele não passaria, por exemplo, como nós estamos vendo a princípio, Ambrósio, que foi levado para um local onde ele vai ser e tal. A gente não sabe aqui, pelo menos o livro não trouxe para nós nenhuma informação ainda a esse respeito, qual vai ser o destino de Ambrósio. Se ele vai passar, por exemplo, como aconteceu com Leôncio, que foi aqui o primeiro espírito que nós acompanhamos no hospital, que ele foi resgatado, depois ele já se apresentava naquela condição, né, no primeiro andar ali do hospital, já se mostrando em condições de reflexões mais profundas e preparos futuros e tal. Mas no caso daquele espírito de André Luiz, que teve o resgate, esse espírito seria rapidamente conduzido para o plano físico. Ou seja, seria para ele uma reencarnação terapêutica, se nós podemos utilizar esse nome, porque para muitos espíritos uma reencarnação imediata pode ser muito mais eficaz do que deixar ele no plano espiritual. E aqui nós vemos um relato semelhante, que no caso dela, depois de 20 anos de padecimentos nessas regiões de sofrimento, ela seria reconduzida à reencarnação. Então olha só, a gente fica se perguntando, poxa, mas será que o espírito nessa condição ele consegue aproveitar alguma coisa? A gente não conhece quais são ali as estratégias, né, quais são ali os planejamentos que são feitos para que uma reencarnação breve possa ser muito mais efetiva do que o espírito inicialmente ficando ali um tempo maior na erraticidade. Cada espírito tem a sua necessidade. E mais uma vez, aquilo que aparentemente para nós pode ser pouco proveitoso, muitas vezes para um determinado espírito, essa reencarnação rápida serve para ele muito mais como um despertar do que necessariamente tendo uma programação mais elaborada, com tarefas mais complexas, que esse espírito ainda não tem condições de fazer. Assim como lá no passado nós vamos encontrar aqueles indivíduos mais primitivos, né? Nós vamos encontrar aí nas civilizações mais antigas, aqueles indivíduos que reencarnavam para viver experiências no mundo material, e após a desencarnação eles eram rapidamente também trazidos aqui para o plano físico para a nova reencarnação. Porque moralmente ou intelectualmente não havia muita coisa para se fazer, porque era um estado ainda primitivo. Então ele rapidamente já reencarnava, era aquele espírito que chegava no plano espiritual, já fazia o preparo, já botava de novo aqui no plano físico, e assim ele vai. E aí, conforme o espírito vai se desenvolvendo e a sua consciência vai despertando, aí sim ele começa a ter melhores oportunidades nessa fase de erraticidade, onde ele começa então a ter reflexões, onde ele começa a ter uma análise, começa a ter possibilidade de novos aprendizados, novas programações que trazem tarefas, compromissos muito mais elaborados. Porque é o espírito que está assim. Enquanto ele está vivendo naquele automatismo da vida biológica e também ali naquele início da sua jornada evolutiva, não há muito o que se fazer no plano espiritual. Então, na verdade, a vivência no mundo físico é para ele a melhor experiência. E por isso, então, muitas vezes, e aí nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre as reencarnações compulsórias.
As reencarnações compulsórias significam aquelas reencarnações em que o espírito não decide. Ele é conduzido para essa reencarnação. Mas se nós temos o livre-arbítrio para tomar as nossas decisões, por que eu sou obrigado a fazer isso? Porque naquele momento o espírito não tem capacidade de fazer bom uso do seu livre-arbítrio. É aí então que nós vamos encontrar aquelas consciências mais elevadas, mais sábias, que vão tomar as decisões para esse espírito e colocá-lo numa reencarnação e estabelecer quais são exatamente as experiências que vão estimulá-lo para ser conduzido por um determinado caminho, para fazer apenas ali com que ele tenha a capacidade de dizer sim ou não para as experiências que vão surgindo, mas que ele por si só não tem capacidade de grandes decisões. Então é por isso que nem sempre, embora hoje, nos tempos atuais, as reencarnações contam com nossa participação na elaboração, embora muitas vezes de uma forma meio resistente, que é aquela coisa que eu sempre brinco com vocês, O espírito então ele é convidado e ele fala, tá bom, vai. E a gente sabe quando é tá bom, vai, você já faz de má vontade. Mas o espírito ali, se tá bom, vai, ele entendeu o que ele precisa fazer. Enquanto que no passado, o espírito nem tinha ideia de que estava reencarnando. Ou quando tinha a ideia, ele mal podia tomar alguma decisão. Mas hoje, na atualidade, nós conseguimos ficar mais tempo no plano espiritual, aproveitar melhor esse período intermediário entre as encarnações. Nós podemos ali nos fortalecer, crescer, aprender, colaborar, planejar, e aí então a reencarnação chega. Mas ainda existe um grupo de espíritos que ainda precisa dessa reencarnação compulsória. Seja pelo seu estado evolutivo, seja pela sua condição naquele momento, como é o caso dessa jovem aqui que nós acompanhamos. Depois de 20 anos no plano espiritual, sem qualquer proveito, a não ser ali tormentos e sofrimentos, a reencarnação é para ela a melhor solução naquele momento. É aquele choque anímico que vai limitá-la. A gente não sabe em que condições ela vai reencarnar. Muitas vezes pode trazer doenças severas, pode trazer limitações intelectuais graves, em que para ela apenas o choque anímico, a vivência, o envolvimento dentro de podemos imaginar, uma família que seja para ela uma família missionária, que venha ali ajudá-la no seu despertar. Vamos brincar aqui, vamos elaborar uma reencarnação. Nós vamos colocá-la dentro de uma família muito religiosa, em que ela desde o início seja ali constantemente envolvida por esses valores religiosos, por essas restrições impostas pelo rigor religioso, e ao mesmo tempo ela traz uma doença grave no fígado, como consequência natural das lesões que ela provocou no seu corpo anterior, no caso de uma cirrose, por exemplo. Então elaboramos um plano onde ela vai ter uma restrição de saúde e que ela vai ter que ter um controle severo, senão ela vai sofrer. E aquele caso, nós tivemos até naquele livro que eu comentei com vocês, Juventude Interrompida, que era um jovem, uma pessoa já ali por volta dos seus 40 anos, que desencarnou por causa de uma lesão hepática, como consequência do abuso da bebida social, ali por volta dos seus 40 anos, aí ele reencarna como um jovem que desde o início da vida nasce com uma cirrose que chega para ele como uma doença de nascença. E aí ele desencarna na flor da juventude por causa do grave problema de fígado. E ali então a vida desse jovem foi se dedicar ao tratamento dentro do possível para que ele pudesse reencarnar. Então essa jovem, nós podemos imaginar que a família ajuda de um lado e a estrutura física coloca limitações do outro. E só de pensar em álcool, o fígado já dá aquela gemida, já faz ela sofrer. Então ela tem que se manter absolutamente distante de tudo isso. Então essa brincadeira que a gente fez, esse exemplo, mostra o que pode ser colocado para esse espírito como oportunidade de despertar. Mas ele segue, vamos lá. No passado próximo, a mediunidade era vivida com muito sacrifício, em face da ignorância a respeito do espiritismo e das informações propositadamente deturpadas sobre os seus postulados. É aquela fase em que o espiritismo sofria uma perseguição por causa das religiões tradicionais. Os médiuns éramos vistos
como pessoas esquisitas, endemoniadas, mantenedoras de estranhos pactos e ritos com Satanás, ou, quando não, como possuidoras de dons mágicos e sobrenaturais que descaracterizavam o ministério. O próprio Chico, a gente lembra, ele era visto como alguém sobrenatural. E a mídia, que a gente conversou sobre tudo isso, e ali dava esse enfoque, né? E ele teve que trabalhar arduamente para mostrar pelo seu exemplo, e não é à toa que nós víamos o Chico o tempo todo em trabalhos sociais. Eu vou lembrar, por exemplo, de uma história do Divaldo, quando ele então comentava que logo no início, quando a sua mediunidade aflorou, ele teve muito sofrimento, mas depois ele começou a se enveredar pelos caminhos da doutrina espírita, fazendo palestras e tudo mais, mas Joana, quando depois foi apresentada para ele, chamou a atenção: você tem que criar um trabalho social. E aí veio ele com o Wilson, né, que era o amigo ali, o escudeiro dele, escudeiro não, né, o parceiro de trabalho, e criaram então a Mansão do Caminho. E no caso do Chico era a mesma coisa. Emmanuel chamava a atenção dele o tempo todo: você tem que exemplificar a doutrina. E não é fazendo fenômeno, não. É mostrando o amor ao próximo. E não era à toa que o Chico tinha o tempo todo que mostrar isso para as pessoas, como se ele tivesse que provar para as pessoas o que era exatamente a doutrina espírita na prática. E não apenas aquele fenômeno que acontecia de psicografias e de outras coisas que chamavam a atenção. Então era assim: você vai ser médium, você vai trabalhar, mas o seu principal, a sua principal amostra, o seu maior exemplo, vai ser através do amor ao próximo. Então, para ele aqui é a mesma coisa, né? A doutrina era assim. Os médiuns eram vistos dessa forma. E para provar o caráter do médium, ele tinha que provar para as pessoas através de uma ação prática, que era o caso do trabalho social, por exemplo. E ele segue: permanecer com simplicidade e trabalhar sem alarde eram o compromisso estabelecido, porquanto, como sempre ocorreu, enxameavam também os oportunistas, os aventureiros, os interessados exclusivamente nas questões materiais, que esperavam recompensas na prática mediúnica, né? Então as pessoas que procuravam ali a mediunidade para satisfação pessoal. Foi o caso do nosso irmão Ambrósio, que não teve forças para romper o cerco dos simpatizantes, que nada mais eram do que os bajuladores, assediadores, né, que se lhe fez em volta, sob a indução dos embaixadores da treva, que o atraíram e traíram para o poço profundo da falência espiritual, conforme oportunamente os amigos compreenderão. Não conseguindo colher-me nas suas redes fortes de perturbação, os inimigos da luz encontraram outra forma de afligir-me. Entre os pacientes que recorriam à nossa casa buscando o amparo dos benfeitores, apareceu um senhor de largos recursos financeiros e de projeção social, que se fazia acompanhar de um filho enfermo de leucemia. Após haver tentado os recursos em voga, nada conseguindo, voltou-se para a assistência espiritual e a medicina homeopática mediúnica. Jamais se lhe prometeu qualquer resultado senão aquele que a misericórdia divina sabe e apenas ela administra. A princípio, o jovem apresentou sinais de melhora, o que muito animou o genitor, para depois ser consumido pela enfermidade pertinaz que o arrebatou do corpo. Não obstante todos procurássemos consolá-lo, subitamente pareceu enlouquecer e acusou-me de exercício ilegal da medicina, tentando responsabilizar-me pela desencarnação do filho amado. Foram dias muito sombrios, mas também visitados pelas claridades espirituais, porquanto o próprio médico do jovem falecido, convidado a opinar, quando se pretendia instaurar um inquérito contra mim, foi taxativo em assinalar que a enfermidade era incurável naquela ocasião e que os dias a mais que o jovem desfrutara poder-se-ia considerar como dádiva de Deus, já que não havia outra explicação. O sofrido genitor aquietou-se, enquanto nós outros ficamos com o coração opresso e a alma retalhada pela amargura da acusação e suas duras penas. Só um instantinho, pessoal. Eu vou pedir para vocês aqui 5 minutinhos a mais,
para a gente poder finalizar esse capítulo, está bem no finalzinho. Estávamos comovidos ante os testemunhos silenciosos do trabalhador da causa do bem. Quantas renúncias e aflições que o mundo não conhece assinalam as almas de escol dedicadas ao ministério da verdade. Esses são os verdadeiros heróis, aqueles que estão crucificados nas traves invisíveis da calúnia, da perversidade e não se queixam, não blasfemam, antes agradecem a Deus a oportunidade de demonstrar-lhe amor, sem abandonar a charrua da caridade fraternal. Ao dar continuidade à narração autobiográfica, Licínio obtemperou: as pessoas inadvertidas e apressadas pensarão que somos apologistas do sofrimento e preferimos a dor como mecanismo de autorrealização em atitude masoquista com que nos comprazemos. Mas estão enganadas. Trata-se da realidade do cotidiano existencial, no mundo até hoje. A única maneira que se apresenta como ideal para o indivíduo é o enfrentamento tranquilo e lógico dos desafios, sem deixar-se sucumbir ou perturbar, como só é acontecer com aqueles que no século somente esperam o prazer, a glória, a obtenção, vivendo o transitório, o efêmero, o enganoso. Sob outro aspecto, a mediunidade bem exercida faculta ao seu possuidor momentos de incomparável beleza e ventura, contatos espirituais insuperáveis, possibilitando a conquista de afeições duradouras e abençoadas, que se lhes tornam enriquecimento especial para os dias do futuro imortal. Ao mesmo tempo, como existem aqueles que criam dificuldades e sombreiam as horas do medianeiro com dores excruciantes, produzindo dificuldade de todo teor, aproximam-se também criaturas de elevada estatura moral, que os cercam de bondade e legítima afetividade, envolvendo-o em orações de reconforto moral e ânimo, a fim de que seja vitorioso no ministério desafiador. Não são poucos esses amigos ideais do serviço de Jesus, na mediunidade dignificada, que estão sempre próximos para o ajudar, sem qualquer interesse de retribuição, tocados pelos seus exemplos de fé e de coragem, de dedicação e trabalho. A consideração foi muito oportuna, funcionando de maneira positiva, evitando que a melancolia ou a angústia assinalasse a narrativa edificante do trabalhador jovial. Então aqui ele deu uma mudada, no teor da conversa, para tirar assim, aquela sombra, daquela vida tão sofrida que ele teve. Então ele deu aquela levantada de ânimo. E utilizando-me da interrupção natural, indaguei-lhe interessado: e a esposa querida ainda se encontra no plano espiritual, residindo com o amigo? Sim, respondeu com espontaneidade. Agora preparamo-nos para outros mistérios no futuro que desejamos ocorram na seara espírita que nos fascina. Os tempos agora são mais favoráveis, embora as criaturas, de certo modo, permaneçam com muitos conflitos e dificuldades. No entanto, o Espiritismo já desfruta de algum respeito e o campo é propício para um esforço de renovação preparando a nova era. Permito-me indagar, continuei indagando, que o amigo deverá estar de volta ao planeta querido muito em breve, é verdade? Tomado pela mesma jovialidade, Licínio respondeu: é claro que gostaríamos, Albertina e eu, de volver ao proscênio terrestre ao amanhecer do novo milênio, a fim de podermos trabalhar pela extinção das sombras que gradualmente irão cedendo lugar à peregrina luz da verdade. E desde há quantos anos o amigo se encontra fora do corpo físico? Há quase uma vintena de anos, o que não é muito, mas considero suficiente para estar preparados para os compromissos do amanhã. No entanto, como sabe o caro amigo Miranda, tudo depende de muitos fatores que estão sendo considerados pelos nossos maiores. Então aqui, se ele estava pensando em reencarnar no começo do século XX, nós podemos entender aqui então que ele estava aqui por volta de 1990, por ali, e estava desencarnado desde 1970, 1960, só para a gente estabelecer ali uma cronologia. Estávamos edificados diante de tudo quanto ouvíramos
através da narração das experiências bem vividas pelo irmão Licínio. Compreendemos então que havia chegado o momento de nos despedirmos, porquanto as horas avançavam sem que nos dessemos conta e outros mistérios esperavam-nos a todos. Agradecemos ao novo companheiro, colocando-nos às suas ordens para qualquer eventualidade, e após abraçar-nos, retornamos ao pavilhão, Alberto e eu. Então aqui finalizamos esse capítulo. Impressões marcantes é o próximo que nós vamos estudar aqui na quarta-feira. Então aqui, inclusive, nós veremos aqui logo no início, na primeira frase aqui, os dias transcorriam ricos de aprendizado. Então era aquela imagem dos filmes que quando querem mostrar ali o tempo passando, eles mostram ali o dia e noite correndo acelerado. Então veremos aqui, depois de alguns dias, o trabalho que